Olá pessoal, bem-vindos à nona aula do curso de transferência de calor. Nessa aula a gente vai ver as classificações dos trocadores de calor, né? Mas antes de entrar nas classificações, vamos apresentar aqui algumas referências complementares. Essas duas primeiras são bem interessantes, então tem bastante coisa, né, para complementar o livro-texto, né, que normalmente são utilizados em curso de graduação. Essa daqui também tem bastante correlações, né? Então é até recomendável ter ela. E esse daqui também tem algumas coisas meio diferentes. Então, trocador de calor um pouquinho mais diferente, assim, você acaba encontrando nesse quarto livro aqui. O que são trocadores de calor, né? Segundo a definição dos livros Senge, Encropera e Linha Har, ele é classificado, definido como sendo um dispositivo usado para transferência de calor entre dois fluidos a temperaturas diferentes. Aí, pegando a definição do Chai-Sekulik, né, é um pouco mais completa. É dispositivo para transferência de energia térmica entre dois ou mais fluidos, entre uma superfície sólida e um fluido, ou entre particulado sólido e um fluido, a diferentes temperaturas e em contato térmico, né? Aí eu acho que poderia até generalizar um pouquinho mais que pode ser entre superfícies, né? Por exemplo, em aplicação aeroespacial que você não tem fluido, né? Então, você precisa rejeitar calor, dissipar calor de dispositivo eletrônico de satélite para o espaço, né? Então não tem um fluido. Mas mesmo assim utiliza uma superfície de transferência de calor. Aí como os trocadores de calor são classificados, né? Então, considerando classificação geométrica, a partir da parte construtiva, né? Então o trocador de calor pode ser casco e tubo. Então do lado esquerdo aqui tem um sistema mais simples, né? Então por dentro da tubulação escoa um dos fluidos e no lado do casco escoa o outro fluido, né? Então ele pode ser tanto no mesmo sentido quanto em sentido contrário, né? Aqui do lado direito, então a gente tem um trocador de calor, é parecido com esse daqui, só que ele é mais comprido, né? E ele faz as voltas aqui. Então um dos fluidos entra aqui, o outro fluido entra aqui. Aí um dos fluidos sai aqui, o outro sai aqui. Então eles ficam em contato térmico, né? Não entra em contato direto um com o outro, não se mistura, mas tem contato térmico um com o outro, né? De um com o outro. Então tem só uma parede dividindo, separando os dois. Trocador de calor casca e tubo, né? Então a gente até já discutiu. Então ele é caracterizado por possuir um casco, então esse casco aqui, e os tubos, né? Então representado aqui através do qual, dentro dos tubos, escoam um dos fluidos, então está representado aqui pela seta amarela, e no casco escoa outro fluido, né? Está representado aqui pela seta vermelha. Aí, isso aqui pode ter várias configurações, né? Então, pode ter esse tipo de flange aqui nas duas extremidades, que possibilita desmontar, né? Aí, essa região é chamada de espelho. E pode ter várias configurações, né? Então, nesse caso aqui, está dividido em dois. Aí, se desse lado aqui também tivesse um flange, seria uma região de espelho sem essa divisória, né? Aí, se quisesse aumentar mais passes, era só fazer o circuito, né? Então, podia cortar aqui no meio, por exemplo. Aí faz o fluido ir, fluido voltar, fluido ir, fluido voltar, por exemplo, né? Mas são várias configurações. E tem de vários tamanhos, né? Então tem desde pequenininho, que cabe em cima de uma mesa, quanto do tamanho de uma carreta até maior, né? Então aqui tem até uma figura, né, do que eu tinha comentado lá. Então ele pode ter duas regiões de espelho, então pode ser montado dos dois lados. Isso daí é interessante porque facilita a limpeza interna dos tubos, né? Então aqui você tem acesso conforme você desmonta. E está com representação esquemática aqui desse lado, né? Então, um dos fluidos entra aqui, a escoa para cá e sai para cá, né? O outro tem um passe no casco, só que ele utiliza chicanas, né? As chicanas, em baffles em inglês, é utilizado tanto para fixação dos tubos, né? Para suporte, para evitar vibração, quanto para direcionar o escoamento, né? Que é o escoamento transversal à tubulação, ele tem um coeficiente de transferência de calor um pouco maior. Então a resistência térmica é menor. Aí tem um trocador de calor do tipo placas, né? Também bastante comum. Como que ele se caracteriza, né? Então pegando aqui do lado esquerdo, tem um esquema. A seta laranja representa um fluido, a seta azul representa outro fluido, né? Então, o fluido, considerando o fluido frio aqui, ele entra por aqui.
Aí ele vai passando em algumas regiões. Então está representado aqui e aqui. Então, nesse trecho aqui passa o azul, nesse trecho aqui passa o fluido frio. E intercalado passa o fluido quente, né? Então o fluido quente passa aqui e passa aqui, né? Então eles são separados pelas placas, por isso o nome, né? Trocador de calor por placas. E a área de contato é relativamente grande, então ele pode ser caracterizado como um trocador de calor compacto. E ele tem a vantagem de, dependendo do tipo de modelo, né, de ser desmontável. Então pode aumentar e reduzir o número de placas. Então lá naquela expressão que a gente tinha visto, né, que é igual a UA delta T, depois a gente vai ver que isso aqui tem que ter uma adaptaçãozinha. Mas você consegue aumentar ou reduzir a área de transferência de calor, né, por incremento ou decremento do número de placas. Eles podem ser de vários tamanhos, né? Então, por exemplo, tem até uma foto aqui do lado direito, um trocador de calor de grande porte, né? Ele é bem interessante até para quando precisa fazer limpeza, né? Que você consegue desmontar ele e montar ele. Então, por exemplo, a indústria alimentícia pode ter vantagem na utilização dele. Além do que ele é de aço inox, né? Na maioria dos casos. É trocador de calor aletado, né? Então, normalmente trabalha na transferência de calor entre um líquido ou mudança de fase e gás, em geral o ar, né? Então, aqui do lado a gente tem como se fosse um radiador mesmo, né? E do lado direito aqui a gente tem o que seria o evaporador automotivo, né? Então, o fluido entra aqui, porque no evaporador, conforme vocês viram lá no curso de termodinâmica, entra uma mistura de gás líquido, né? Aí conforme ele evapora ao longo do comprimento aqui, ele transfere calor, quer dizer, ele recebe calor do ar ambiente, então, recebe calor do ar ambiente, isso daí causa vaporização, aqui sai o vapor e o vapor retorna lá para o condensador, né? Onde ele vai ter, quer dizer, retorna lá para o compressor comprime ele, aumenta a temperatura, vai para o condensador, que pode ser um trocador de calor desse tipo aqui. Aí ele volta para a fase líquida, depois passa para o dispositivo de expansão e volta para cá. Então aí fecha o circuito. Aí tem trocador de calor, torre de resfriamento evaporativo, né, que pode ser de contato direto. Aqui tem várias configurações, né? Então tem configuração que o fluido que a gente quer resfriar, no caso água, né? Ele entra em contato direto com o ar. Aí nesse caso aqui ele não entra em contato direto com o ar, né? Então o fluido que a gente quer resfriar está vindo aqui e voltando aqui. Só que aí tem esse aspersor aqui que faz ficar com a serpentina molhada. Conforme tem escoamento de ar, essa água externa aqui evapora. A vaporização provê um resfriamento com alta taxa, né? Então é interessante quando tem carga térmica elevada, né? Aí se vocês repararem em prédios comerciais, shopping centers, coisas assim, em muitos lugares, se vocês olharem para a parte do teto, vocês vão ver algumas caixas desse tipo assim, né? Ou azul, verde. O verde é o mais comum aqui no Brasil, né? Devido ao fabricante. Então, essas daí são torres de resfriamento evaporativo, né? Uma configuração também pode ser no caso de o fluido que você quer resfriar, supondo que ele entrasse aqui, né? Aí, então, conforme ele cai, ele entra em contato com o ar, aí parcela Então, você tem a gotícula, né? Então, parcela da água evapora, aí para ter essa vaporização, ele requer uma quantidade de energia relacionado com o calor latente. Então, chamar aqui de ILV. Aí essa remoção de calor aqui relacionada com a vaporização implica em redução da temperatura do fluido, né? Então, ele é interessante para capacidade elevada, né? Aqui no canto mais à direita, a gente tem uma figura de torres de resfriamento evaporativo para aplicação de geração de energia, né? Então, porte bem grande, né? Aí, nessas pequenas aqui, o escoamento é forçado, escoamento de ar. Então, aqui tem um ventilador aqui embaixo, aqui tem um ventilador aqui em cima, né? Isso daqui é por convecção natural, né? Então, conforme o fluido quente cai, ele aquece o ar tem tendência de subir, né? Então, tem essas entradas aqui para favorecer isso daí. Então, aqui é basicamente água, né? Então, água com água para transferir calor para o ambiente e rejeitar calor. Então, e a parte do reator nuclear, se for para uma usina com base nuclear, fica em outro ponto, né?
Então aqui é só para condensação da água no ciclo Rankine que vocês viram lá de termodinâmica. Então, dissipadores de calor, então parecido com um trocador de calor aletado, né? Só que ao invés de trabalhar com dois fluidos, aqui trabalha com um sólido fluido. Então, isso aqui é, no caso, um dissipador de calor de computador. O processador está aqui embaixo, ele fica em contato térmico com a placa de alumínio, né? A placa de alumínio tem essas aletas aqui, aí rejeita calor para o ambiente. Aí tem a ventoinha aqui para forçar o escoamento de ar. E no caso de motor, cabeçote de motor refrigerado a ar também, né? Então o escoamento vem nessa direção aqui, aí entra em contato com a superfície e remove calor, né? Aí tanto é que a configuração geométrica aqui das aletas do cabeçote é para favorecer o escoamento, né? Se elas fossem na direção perpendicular, dificultaria, né? Porque teria algo assim, o escoamento nessa direção ele formaria alguns vórtices aqui, né? Então não seria muito legal. Aí colocando ele nessa direção, o escoamento passa entre as aletas, né? Ele fica melhorado, fica melhor, né? Aí tem trocador de calor por transferência indireta também, né? Então, olhando aqui do lado direito, acho que fica um pouco mais fácil de entender. Todos esses trocadores de calor que a gente viu aqui, então pegando esse caso aqui, é transferência direta, né? Então, aqui ocorre transferência direta da energia do ar para o fluido de trabalho, então continuamente, né? Então, beleza. Aí nesse caso aqui, ele não é contínuo, né? A taxa de transferência de calor. Então a gente pode pegar, por exemplo, considerando que esse aqui é um ar quente e aqui um ar frio. Então o ar quente, ele entra em contato aqui com a estrutura, ele aquece a estrutura conforme ela vai rodando, ela chega aqui e ela aquece o ar quente, né? Então a transferência de calor não é direta, ela é indireta, né? Intermitentemente. Aí isso daqui é utilizado em alguns tipos de trocador de calor para aproveitamento de redução de carga térmica, né? Sistema de ar-condicionado, pode ser utilizado em roda entálpica também, né? Para remoção de umidade também, junto com a parte de transferência de calor. Tá. Aí tem trocador de calor por radiação térmica. Então, aqui do lado direito a gente tem um coletor solar, né? Para aquecimento de água. Então, isso daqui já é com um tubo, muito provavelmente. Tem um tubo de metal envolto por um tubo de vidro para reduzir a transferência de calor. Então aqui tem alguns modelos que utilizam vácuo, né? Então você mata a transferência de calor por convecção aqui, então porque não tem gás, né? Então não tem fluido. Aí a transferência de calor tem radiação chegando e tem radiação saindo, né? Mas você matou a resistência de calor, você matou a transferência de calor por convecção, mas melhora a eficiência do sistema. Ou para outros fins também, né? Então aqui do lado direito a gente tem um churrasco grego, né? Um kebab. Então aqui é um aquecedor, né? Que transmite calor pro objeto aqui de interesse, né? Que é o kebab, por radiação térmica. Então o ar, de fato, ele aquece, né? Entrando em contato, só que a tendência dele é subir, né? Então não fica muito otimizado. Então a maior parte da transferência de energia aqui é via radiação térmica direta, né? Igual no churrasco também, né? No churrasco faz a brasa que, por exemplo, o pessoal lá do sul chega a fazer aqueles costela de chão, né? Então coloca a costela no chão e coloca a brasa do lado assim, né? Então, por convecção, o ar tenderia a subir, né? Então ele transfere calor por radiação térmica para a costela, né? Aí tem trocador de calor por leito fluidizado, então aqui é utilizado mais para combustão de combustível sólido, né? Carvão, por exemplo. Como é que ele funciona, né? Então é como se fosse de fato um leito, então vai ter uma porção de areia, normalmente areia, né? Um material abrasivo. Aí tem injeção de ar na parte inferior, né? Com a vazão de ar aqui é de modo que a força de arrasto equilibra com a massa, com a força, peso das partículas, né? Então as partículas ficam em suspensão, como se fosse um fluido mesmo. Aí nisso daí joga o combustível sólido, por exemplo, carvão. Aí conforme ele vai queimando, então supondo aqui um carvão queimando, aí a, as
os grãos do particulado vai ajudando a remover a cinza, né? Então melhora a transferência de calor. Que aí fica um sistema contínuo, né? Então não precisa ter reposição, tirar cinza, essas coisas assim, né? Então vai saindo cinza, vai entrando combustível e por aí vai. Então tem várias configurações, né? No Brasil não é muito comum, não é tão comum, pelo que eu sei, porque não tem tanto uso de combustível sólido, né? Aí tem os tipos de classificações, né? Então tem classificação quanto à geometria e quanto a outros critérios, né? Então classificação de acordo com o processo de transferência de calor, então pode ser direto, então contato direto, né? Isso aqui é, por exemplo, torre de resfriamento evaporativo, né? Então os dois fluidos entram em contato, podem entrar em contato direto. E tem o contato indireto, né? Então, que tem uma parede separando os dois, né? Então, tem o tipo de transferência direta, que é o casco e tubo, aletado, etc. E tem o tipo de transferência indireta, né? Que é aquele um lá que a gente falou, que aquece uma matriz e depois transfere para outro fluido, né? E contato indireto também, o leito fluidizado, né? Porque se a gente vier aqui, o que a gente está querendo aquecer é a água, né? Então, tem um combustível, aí aquece a água para sair o vapor aqui para usar no acionamento da turbina, né? Por exemplo. Aí de transferência direta pode ser tanto monofásico quanto bifásico. Então, isso aqui é a classificação de acordo com o processo de transferência de calor. Pode ser classificado de acordo com o número de fluidos. Então, um fluido, não tem no chá e seco-leak, né? Dois, que é o mais comum, três, N fluidos, né? Então, dois é o mais comum. Classificação de acordo com a razão de área por volume. Então, para trocadores de calor, gás líquido é classificado como sendo compacto. Trocadores com razão maior ou igual a 700 metros quadrados por metro cúbico. Então, conforme, vamos pegar um exemplo aqui, trocador de calor tubo-tubo. Então, trocador de calor tubo-tubo, fazendo esquema em corte aqui. Então, a gente vai ter um tubo com outro tubo por fora. Aí, nesse tubo aqui, externo, vai ter entrada e saída de fluido, né? Então, um fluido entra aqui e sai aqui. O outro fluido pode entrar aqui, por exemplo, né? Então, um fluido entra aqui, o outro fluido entra aqui e sai aqui. Então, a área de transferência de calor é essa área aqui, né? Que tem um contato térmico entre os fluidos. Então, seria π vezes o diâmetro do tubo interno vezes o comprimento. Então, aquela ali é a área de transferência de calor. Aí, para os outros trocadores de calor é só expandir, né? Então, pegando a razão de área de transferência de calor por volume do trocador de calor, aí para gás líquido compacto é considerado com bastante área para pouco volume, e o não compacto para pouca área para muito volume, né? Líquido e mudança de fase, compacto acima de 400 m² por metro cúbico, e não compacto menor do que 400 m² por metro cúbico. Aí está até comentado aqui embaixo, né? Então, trocador de calor para gás líquido normalmente tem maior razão de área por volume, devido ao baixo coeficiente de transferência de calor do gás, portanto, é comum utilizar superfícies aletadas, né? Aí, aletas é o que a gente tinha visto aqui, né? Então, são essas estruturas aqui que são utilizadas para aumentar a área de transferência de calor, né? Então, ele dá um numerador mais elevado aqui, quando trabalha com gás, né? Aí aqui só sumarizando as classificações, né? Então, colocando em outro formato e outro colocando por extenso também, né?